Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, Igreja de Cristo. Boa noite, família amada, abençoada, preciosa em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos nesta noite de oração, noite de fé. Nossos internautas, você que está acompanhando esta oração, acompanhando essa live, seja bem-vindo. Vamos orar a Deus, vamos colocar diante do Pai nossas orações, nossas petições, nossas súplicas e nossas ações de graças diante de Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido, sabemos que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Eu sou o pastor Anderson Nogueira e estou aqui com alguns irmãos. Muito prazer, muito obrigado pela vossa presença. Você também, internauta, seja muito bem-vindo, seja no nosso canal do YouTube, @Comissão Online, ou pelo nosso Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Vamos hoje falar sobre a oração que abre os céus. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, Jesus está no momento de aprovação, de capacitação e de propósitos, e ali a oração é marcante nesse ponto de partida do ministério cristão, do ministério de Jesus. É o ponto de partida. A oração está na base, a oração está ali sendo pano de fundo para todo aquele mover tremendo da parte de Deus. Então vamos fazer a leitura no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Diz a santa palavra maravilhosa do Senhor: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Deus seja louvado. Que esta palavra abençoe ricamente a tua vida. Senhor Jesus, Deus único e Deus verdadeiro, nós estamos aqui presenciais e pela internet, muitos irmãos, acompanhando este momento de reflexão bíblica, este momento de lançar na terra do coração a palavra de Deus, que é a semente que dá vida, que dá esperança. Pai, fala aos nossos corações, ministra a verdade libertadora, a nossa alma, que cura, que transforma, que santifica, que traz significados para a nossa vida, e que ao final desta palavra, durante a oração, respostas de Deus infinitamente maiores, mais sábias, mais coerentes e poderosas sejam dadas ao teu povo. Verdadeiramente os céus abertos sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, família amada, santos e preciosos de Deus, hoje, nesta noite de sexta-feira, o nosso foco estará em um momento pivotal na vida de Jesus. Lucas nos apresenta com particular profundidade e nos transmite lições para a nossa jornada de fé, para a nossa vida de oração. Você sabe que em todo o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, ele focaliza alguns temas, que em outros são dados menor atenção. E um desses temas é a questão da vida de oração. Então, para Lucas, o evangelista, o batismo de Jesus não é apenas um registro histórico, mas é o lançamento oficial do seu ministério público. É um ponto de partida. Lucas fez o registro daquele batismo, não apenas como algo histórico, não apenas como um evento importante histórico, mas como um lançamento oficial, a abertura, a inauguração, ponto de partida
do ministério público de Cristo. O ministério queria resgatar vidas, salvar pessoas, curar enfermos, transformar pecadores e dar vida. Então Lucas é o único que nos informa que Jesus estava orando neste momento crucial. Amados, você sabe que isso nos ensina muito. Eu já vi diversos testemunhos a respeito. Pessoas que chegam no local de trabalho e oram a Deus. Pessoas que pedem, que buscam. Pessoas que colocam-se diante do Senhor no início de uma jornada. Há pessoas que criaram o hábito de, antes de qualquer atividade do dia, ao início, colocar-se diante de Deus, buscar, bater. A pessoa chega, vai, ora a Deus, entra no banheiro, entra no seu quarto, entra na sua sala, no seu escritório, já faz a sua oração, já faz a sua busca, já faz a sua petição, já coloca diante de Deus. E isso é de suma importância para nós, porque, ovelha amada, família bendita, a oração é uma jornada de transformação. Quando nós compreendemos o valor da oração, o valor da busca, o valor de depositar diante de Deus as nossas petições, colocar diante do Senhor o nosso dia, as nossas lutas que virão durante o dia, são agendas cheias, são exames médicos que virão, são consultas, são negócios que deverão ser fechados, são encontros, enfim, a vida cotidiana é um trânsito difícil, há um mundo que vive estressado, um mundo que vive debaixo de guerras. Então, quando se compreende o valor de se depositar diante do Pai, diante do Senhor, a sua vida, a sua oração, isto é simplesmente transformador. Isso é simplesmente enriquecedor. Isso é capaz de mudar histórias. Isso é capaz de transformar realidades. Isso é capaz de dar consistência, de dar força. É capaz de dar rumos novos, significados novos. Amado, faça o hábito de chegar no teu local de trabalho, fazer como Jesus, o ponto de partida, no caput. Você sabe, amados, se os nossos legisladores compreenderem isso, no momento de buscar ideias, no momento de pensar no estudo, não é algo meramente pragmático ou técnico, mas colocar ali diante de Deus aquele momento como um momento de oração para a produção de leis que vão reger uma nação. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pois certamente uma nação regida com a mente de Cristo, com a mente que valoriza as coisas de Deus, certamente esta nação será feliz. Então, Lucas consistentemente destaca a vida de oração de Jesus e nos mostra que para o Filho de Deus, a oração era uma fonte de força, a oração era direção e comunhão com o Pai. Ora, nós poderíamos falar diversos momentos, mas um dos momentos mais emblemáticos, icônicos do ministério da vida de Jesus foi no jardim do Getsemane. Horas antes da crucificação, momentos antes de subir o Gólgota, carregando a cruz, estava Jesus numa batalha de oração, estava Jesus na prensa do azeite, estava ali numa batalha, numa guerra, orando, e estava ali dizendo,
colocando as suas emoções diante do Pai e estava se submetendo à vontade do Pai. Pai, seja feita a tua vontade, não seja minha. E louvado seja o Senhor. Jesus cumpriu cabalmente a sua missão e nele nós fomos redimidos, fomos salvos. Por quê? Porque no ponto de partida, no caput de todas as coisas, estava um homem de oração. Estava um homem que buscava comunhão com o Pai, buscava orientação diante de Deus, buscava direção, a força no Altíssimo. Estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Então, amados, esse texto é a grande introdução ao ministério de Jesus, onde Jesus é divinamente ungido, divinamente aprovado. Você lembra que veio uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E diz que, concomitantemente, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, vem. Jesus é ungido. Jesus dá início ao seu ministério público. E Lucas registra que Jesus estava em oração. Então, amado, você já pensou algum momento sobre a importância de ter bons começos? Você já viu aquela expressão que diz, uma expressão bem carioca, não é verdade? Um provérbio bem popular, e começamos com o pé direito, ou começamos com o pé esquerdo, tudo a ver. Começou com o pé direito, é coisa legal. Pé esquerdo para a esquerda não é coisa boa. Então, até o ditado já sabia disso. Então, por quê? Porque é o começo. Normalmente a pessoa diz, a primeira impressão, claro que aí tem margens para erros, mas normalmente é a mais acertada. Ou seja, até o senso comum nos mostra a importância de bons começos, a importância de começar coisas boas, a relacionamentos, negócios, sociedades, que começam já aos trancos e barrancos. Já nasce torto, vai ficar torto o tempo todo. Agora, se você busca ter boas pegadas, boas atitudes, claro que isso vai fazer diferença. Às vezes na vida profissional, vida pessoal, projetos, muitas vezes o início das coisas acaba por ditar o tom daquilo que virá. Um início abençoado acaba por ditar o tom das coisas como se darão. Então, para Jesus, nosso mestre, Filho de Deus, o seu ministério terreno não começou com um grande discurso, não começou com um grande milagre espetacular. Na verdade, começou com uma atitude humilde de identificação com aqueles que ele iria salvar e uma profunda experiência de salvação. Por que identificação com aqueles que iria salvar? Porque Jesus não tinha pecados. E nós estamos no texto do batismo de Jesus. Então, Jesus não tinha pecados para se batizar para arrependimento. Então, aquela era uma atitude de identificação conosco, porque Ele veio para nos salvar. E ali, a experiência de oração. Então, este foi um lançamento mais significativo da história. O momento em que o céu e a terra estavam conectados de uma forma extraordinária. E tudo aconteceu, amado irmão, enquanto Jesus orava. E isso não pode sair da nossa mente, porque muitas vezes olhamos coisas espetaculares acontecerem na Bíblia Sagrada. É o leão que fecha a boca para Daniel, é o mar que abre para Moisés, são os midianitas que são vencidos com a ajuda de Arão e Ur, mas às vezes as coisas ficam desapercebidas, que nesses grandes eventos, nesses grandes fatos, a oração está presente. A oração ali é um pano de fundo. Você se lembra quando naquela pedra
intitulada Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, quando Samuel estava de frente com os filisteus, avançando contra o povo de Deus, e diz que estava todo mundo desesperado, o exército de Israel desesperado, e Samuel ergueu uma voz, ergueu uma oração, ofereceu seu sacrifício a Deus, e diz que do céu o Senhor trovejou contra os inimigos, e os desbaratou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma adoração está extremamente entrelaçada com uma vida bem direcionada, com uma vida em perfeita vitória, uma vida bem conduzida. Então, neste lançamento significativo, era a oração um pano de fundo. Portanto, o batismo de Jesus, marcado pela oração, revela a identificação de Cristo conosco, porque veio nos salvar, revela a plena aprovação do Pai, cuja voz foi ouvida do céu quando se abriu, e veio pela capacitação, marcado pela capacitação poderosa do Espírito Santo. Eu quero declarar que, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos orando, enquanto nós estivermos buscando, enquanto a nossa porta do quarto estiver fechada, as janelas dos céus estarão abertas. Enquanto nós estivermos de joelho no chão, buscando, orando, falando com o Pai, haverá um derramar do Espírito Santo, capacitando, dando sabedoria, dando ideias, dando manifestação do poder de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, veja comigo o que a palavra de Deus diz. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, olha lá, ele diz: conservemos firmes a nossa confissão. Os Hebreus estão dizendo: seja firme nisso aí. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E por que ele pode compadecer? Porque foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí entra a oração, olha lá: confissão em Cristo e oração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus seja louvado nas alturas. Amado, enquanto você estará aí na tua casa agora, orando pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, orando por esse final de semana que será decisivo, orando por esta próxima semana que haverá uma cirurgia, uma operação, haverá uma consulta médica, haverá uma visita ao advogado, haverá uma entrevista de emprego. Enquanto você estiver diante do trono da graça, orando, mantendo firme a tua confissão da esperança, há a identificação de Cristo conosco, porque Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é passar a provação, e Ele sabe o que é passar isso tudo em oração, e por isso Ele é o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós, é o nosso advogado junto ao Pai, é o reto juiz das nossas causas, é Ele que está agora acatando a voz da tua oração e te dizendo: filho, haverá socorro sobre a tua vida, haverá misericórdia sobre a tua casa, haverá resposta infinitamente maior, mais sábia, mais poderosa, mais portentosa, mais providencial do que você poderia pelos teus próprios recursos, mas você buscou em Cristo o sumo sacerdote. Certamente haverá unção de Deus, haverão céus abertos sobre a tua vida. Então veja o versículo 21 de Lucas capítulo 3, como esta palavra é importante. Diz que aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, você veja, olha a identificação, junto com todo o povo, também o foi Jesus. E estando ele a orar, diz que o céu se abriu. Louvado seja
o nome do Senhor, o céu se abriu. Então, ovelhinha amada, o nosso Senhor Jesus, sem pecado, que não precisava se arrepender de nada, se submeteu ao batismo em solidariedade, em identificação conosco. E assim, com todo o povo, ele cumpriu a justiça que lhe estava determinada. E em sua oração ali, ele já estava assumindo a nossa causa, tornando-se um de nós para nos resgatar. Amado, nunca em nenhum momento da história, alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes aqueles que são pequenos. Nunca, só Jesus, só Ele. E Ele passou orando, e eu quero declarar nesta noite sobre a tua vida, que todo o poder das trevas, por causa de Cristo, está agora derrotado em nome de Jesus. Veja que isso é real, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, também ele, Jesus, igualmente participou. Olha a identificação. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu recebo esse livramento que vem do Senhor Jesus. Olha, Ele pode livrar você. Você que está aí do outro lado ouvindo, envolvido com bruxaria, envolvido com magia negra, com feitiçaria, você que está sendo alvo de ataques, de trabalhos que fizeram contra você, ataques de fofoca, de mentira, de maledicência. Olha, receba o livramento de Deus nesta manhã, nesta noite sobre a tua vida. Aí ele diz, versículo 16, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas quem é que ele socorre? A descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, não por ter o sangue de Abraão correndo em nossa veia, mas por ter a fé que Abraão tinha dentro do nosso coração. E aí ele diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso, ser fiel, sumo sacerdote, das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa palavra propiciação vem de propiciatório, ou seja, significa o seguinte, quando a ira de Deus vinha sobre nós, porque era justa a ira de Deus, porque somos pecadores, essa ira bate de frente com a tampa do propiciatório e essa ira se desvia. Ou seja, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da paz, estamos debaixo do livramento, livres do pavor da morte, livres da condenação, livres da ação do diabo, livres, eu creio. Aí ele diz, versículo, tem ainda um, Eliado, era o versículo 18, ele diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ovelhinha amada, você está aí precisando de um livramento, você está debaixo de tentação, você está debaixo de uma tentação de desistir da vida, desistir dos planos, desistir dos sonhos. Pastor, é muito difícil. Pastor, ninguém me entende. Pastor, as pessoas são complicadas. Às vezes é melhor ter um amigo canino do que gente perto de mim. Pastor, quanto é complicada a vida. As pessoas falam mal, julgam, não querem saber. Amado, calma, calma. Deus tem gente boa nesse mundo. Deus tem a família da fé nesse mundo. E por mais que hajam problemas, por mais que hajam espinhos, Deus está presente na tua vida, na minha, no corpo de Cristo. E em nome de Jesus, nós vamos juntos, como diz o louvor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando. Nós vamos ver o teu livramento, nós vamos ver os teus sonhos realizados, nós vamos ver a tua família restaurada, juntos.
Amado, você não pode abrir mão da obra de Deus, você não pode abrir mão das coisas do Senhor, você não pode abrir mão dos sonhos que Deus depositou na tua vida por causa do pavor da morte, por causa do pavor da mortandade que assola o meio-dia, o pavor. Amado, em Cristo você é livre. Agora, nós precisamos estar conectados a Ele. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, Rios Theos, que apanta Basileia, o próprio Filho de Deus, Rei, Senhor, estava em oração. Então nós precisamos seguir o modelo. Você não pode fazer um projeto sem orar. Há pessoas que fazem projetos, adquirem isso, aquilo, fecham negócios, sem oração. Precisamos seguir, segue o plano é Jesus. Então a oração de Jesus foi um detalhe exclusivo no Evangelho de Lucas, e diz que estando ele a orar, em meio àquele batismo, enquanto todo o povo estava sendo batizado, Jesus estava em comunicação íntima com o Pai. Então essa não foi uma oração casual, mas foi um momento de profunda comunhão e dependência. Jesus sabia o momento que ele estava vivendo. Jesus sabia que ali era o passo inaugural do seu ministério. E Jesus disse publicamente com o seu testemunho prático, ele estava dizendo: eu estou inaugurando o meu ministério público, eu estou inaugurando a obra de salvação dos pecadores que vierem a crer em mim. Eu estou inaugurando com oração, com dependência. Estou aqui para ser ungido pelo Espírito Santo de Deus e me identificando com aqueles que eu venho salvar. Louvado seja. E assim o céu se abriu, assim houve a voz do Pai aprovando, assim houve o poder do Espírito capacitando. Então a oração era tão essencial para Jesus, que mesmo em um evento público como este, ele se retirava em espírito para estar conectado com Deus, para estar em oração. A oração não é estepe, oração não é o último recurso, depois que já se tentou de tudo. Oração precisa estar no começo, oração precisa estar no caput, oração precisa estar no início do dia, oração precisa estar quando você sai de casa, quando você chega no local de trabalho, antes de tomar decisões, antes de fazer aquisições, antes de dizer sim e de dizer não, antes de tomar atitudes. Mantenha uma vida de oração. Então, para Jesus, oração era a chave, era a revelação do amor do Pai, confirmação do seu ministério, era o poder do Espírito Santo. Então, ovelhinha amada e preciosa, para finalizar, nós vemos a revelação trinitária e a aprovação divina naquele momento. Lucas 3, 22, a palavra bendita diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Olha aí o Espírito. E ouviu-se a voz do Pai do céu: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Então estava lá o Pai falando, o Espírito ungindo, e o Filho estava fazendo o quê? Orando. Era a ação trinitária, o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, é isso que a Bíblia diz, estava lá agindo. Então aqui é um clímax teológico desta passagem, porque enquanto o Filho estava orando, o Pai estava declarando o amor e a aprovação, e o Espírito estava ungindo e capacitando. Portanto, ovelhinha amada, foi um poder tremendo, um momento que podemos resumir e definir como os céus abertos.
a terra conectada ao céu, a aprovação de Deus, o poder do Espírito e a obediência do Filho, o servo, sofredor, que iria sofrer, mas que graças a Deus ressuscitou ao terceiro dia. E agora, sumo sacerdote, referente às coisas a Deus, agora fiel, aquele que nos socorre, fiel sumo sacerdote, que nos socorre em todas as coisas, que sabe a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Portanto, ovelhinha amada, nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, primeiro, em sua identificação com o próximo, especialmente com aqueles que precisam da graça de Deus para restaurar a sua vida. Ali, Jesus estava se identificando conosco. E você ora a Deus, amém, mas você precisa também se identificar com o próximo, com o amor. Você precisa mostrar às pessoas o teu amor, você precisa mostrar às pessoas a tua compaixão, você precisa mostrar às pessoas a tua empatia. Oração é a união de dois verbos, orar mais ação. Ou seja, amado, tenha empatia, ame o próximo como a si mesmo, e então tu vai ver o poder da tua oração. É crucial para um culto de oração que o texto nos lembra a centralidade da oração. Enquanto Jesus estava se batizando, ele estava orando, o poder de Deus se manifestou. Então a oração de Jesus não era uma formalidade, a oração era um canal para a manifestação do poder e da presença de Deus. Nós não oramos na igreja por uma formalidade, por um ato litúrgico formal. Nós oramos porque nós cremos que isso é comunhão com Deus, isso é canal de manifestação do Pai. Estamos nos colocando na brecha, estamos intercedendo por pessoas, estamos declarando o poder de Deus, a ação trinitária de Deus está ocorrendo. O Pai fala, o Espírito unge, e nós caminhamos na dependência deste Pai maravilhoso. Assim, ovelhinha amada, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo e aprovado pelo Pai, naquele momento em que a oração marcava tudo aquilo como um pano de fundo. Nós também, em nossas orações, podemos experimentar a abertura dos céus, a capacitação do Espírito e a confirmação do amor e do propósito de Deus, que disse para Jesus e diz para nós: filho amado, filho, fala comigo, busca-me e você vai me achar, bata na minha porta, você vai ter a porta aberta, peça que você vai receber. É isso que ele diz para você e para mim, é isso que ele está falando nesta noite. Então, ovelhinha, que as nossas orações sejam como as orações de Jesus, profundas, dependentes e abertas à gloriosa manifestação da Trindade em nosso meio. Esteja em comunhão com Deus no início do dia, esteja em comunhão com Deus no início de qualquer atividade, esteja em comunhão com Deus antes, durante e após decisões na vida. Esteja em comunhão com Deus quando você anda na rua, no trânsito, enfim. Coloque a tua vida diante do Senhor, certamente haverá direção, haverá resposta, haverá unção do Espírito, haverá a voz de Deus, mostrando o amor do Pai, a aprovação dEle na tua vida. E em nome de Jesus, tu terás obras poderosas, assim como Jesus saiu dali para entrar no deserto, vencendo Satanás, como venceu durante todo o seu ministério. Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos buscar, nos colocar diante do Senhor. Nós temos muitos nomes, muitas pessoas na nossa lista de oração, atualizamos sempre semanalmente. Por favor, coloque aí, escreva no chat os seus pedidos, coloque as suas orações, a sua intenção de oração. Não tenha vergonha, você está entre irmãos, você está entre pessoas cristãs. Abra teu coração, fale, peça aí a oração.
desabafe, amado, não fica aí prendendo, guardando, envelhecendo teus ossos, faça diferente, põe isso, exponha diante de Deus, chame no chat, depois no privado, peça gabinete, peça aconselhamento, e aí em público, peça oração daquilo que você sente que precisa, e certamente estaremos juntos, orando, buscando e pedindo em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Senhor, Deus único, Deus vivo e Deus verdadeiro. Pai, nós vivemos uma vida em pleno século 21, muitas atividades, muitos entretenimentos, muitas coisas, Pai, que nos tentam gastar, drenar o nosso tempo, as nossas forças. Muitas vezes nós deixamos, Deus, de buscar, deixamos de depender do Senhor, deixamos de ir na fonte que é Jesus, deixamos, Pai, de estar ao nosso quarto em comunhão com o Pai, e assim, Pai, muitas vezes a vida segue sem direção, atitudes, decisões são tomadas sem a orientação de Deus, são tomadas atitudes sem a unção do Espírito Santo, sem a aprovação que vem do Pai. Muitas vezes, Pai, vem consequências negativas, consequências tortuosas, caminhos tortuosos, esburacados, problemas, peripécias. Muitas das vezes, a vida de muita gente, Pai, é como uma grande montanha russa, que vai alto e baixo, alto e baixo. Senhor, nós queremos aprender o segredo de Jesus, praticá-lo, Pai, que era 100% Deus, mas também era 100% homem, também sabia o que era sofrer privações, sofrer calúnias, sofrer injúrias e perseguições. A palavra diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, foi traído por um dos discípulos que sentava à mesa junto com ele e pegava o pão à mesa junto com ele. Sim, foi machucado, fustigado, chicoteado, cuspido, esbofeteado e até mesmo pregado no alto de uma cruz do Gólgota. A palavra mostra que o Cristo, o Messias, era sofredor, sabia o que era ser rejeitado pelos homens. Oh Deus, nós também neste mundo, quantas são as vezes que sofremos rejeições? Rejeição da família, às vezes rejeição já na próprio ventre, rejeição nos relacionamentos, no local de trabalho, são problemas, são fofocas, são maledicências. E às vezes, Pai, as pessoas acabam caindo em depressão, precisando de ansiolíticos, porque se sentem traídas, se sentem machucadas, se sentem apunhaladas pelas costas, as pressões que são muito grandes, a expectativa das pessoas em relação a elas são muito grandes, as cobranças são muito grandes, e às vezes, Pai, o afago, a palavra amiga, o abraço sincero, um sorriso amistoso, às vezes são coisas raras, mas então, ó Pai, nós lembramos, Senhor, que nós temos um esconderijo da oração. Nós lembramos, Pai, que o Senhor Jesus Cristo estava ali no início do seu ministério público, estava diante de momentos que ele iria já de imediato entrar no deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias, onde Jesus sofreu todo tipo de tentação, onde Jesus sofreu todo tipo de provação, onde o diabo, no momento da sua fome, lhe indicou, lhe sugeriu que ele usasse o seu poder de forma indevida
para transformar a pedra em pão e matar a sua fome. Onde o diabo, de forma equivocada, hermeneuticamente, interpretando a Bíblia de forma equivocada, usou a Bíblia para sutilmente tentar enganar Jesus, sugerindo que ele se jogasse do precipício, porque os anjos iriam proteger. Jesus também foi tentado a respeito da glória do mundo, porque Satanás sabia que o legítimo herdeiro de todas as coisas, o dono de todas as coisas, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas para tomar posse do reino, para poder implantar o seu reino definitivamente através dos seus mensageiros, ele primeiro precisaria passar pelo Calvário, passar pelo sofrimento do Calvário. E então Satanás oferece um atalho para Jesus naquela tentação e diz: olha, se você se ajoelhar aqui, você não precisa, em outras palavras, você não precisa ir para a cruz. Se você se ajoelhar e me adorar, você não precisa passar pelo Gólgota. Eu vou te dar toda a glória desse mundo. E muitas vezes, ó Deus, nós também somos tentados no momento da nossa necessidade, da fome, como Jesus estava sentindo. Nós também somos tentados diante do nosso orgulho, diante das nossas emoções, e o Satanás tenta às vezes usar a Bíblia para causar erros, equívocos em nossa vida, assim como também a glória do mundo. E tantas vezes, Pai, passamos por esses estágios de provação, mas Jesus venceu porque Ele estava em oração. Jesus venceu porque Ele estava debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus venceu porque Ele estava debaixo da proteção, do uso da palavra de Deus. Cada tentação de Satanás, Jesus brandiu a sua espada, a espada do Espírito, e respondeu com a palavra. Oh Senhor Deus, que nós estejamos também atentos como Jesus, para permanecermos em oração, e com o brandir da nossa espada do Espírito, nós possamos avançar, porque a espada é uma arma de ataque, não apenas de defesa, mas de ataque, de avanço. Quando nós adentramos no campo do inimigo, adentramos no deserto da tentação deste mundo, este mundo, ó Pai, está cheio de privações e tentações. Este mundo está cheio de armadilhas, as ciladas, que Paulo disse que nós não lhe ignoramos os desígnios, as ciladas de Satanás. Que Jesus disse: sede prudente, simples como a pomba, mas sede prudente como a serpente. Como Paulo disse: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Então, ó Pai, nós queremos agora, Deus, no brandir da nossa espada, fazê-lo em oração, a espada do Espírito, que é a palavra, fazê-lo em oração, Senhor, apresentando diante do Pai as necessidades dos teus filhos, apresentando diante do Pai a necessidade das famílias, a casamentos, Pai, que estão se esboroando, a jovens que estão cheios de desafios perante si, precisam de estudar, serem aprovados, precisam de ter uma carreira, saber o que vão fazer, o que vão cursar. Há jovens que estão noivando, prestes ao casamento, ao compromisso matrimonial. Sim, meu Deus, há pessoas que estão buscando a sua independência financeira, estão desenvolvendo negócios, estão buscando uma vida financeira sedimentada, fundamentada, e para isso estão cavando, estão estudando, estão buscando. Ó Deus, tantos são os desafios, tantas são as coisas que estão diante de nós. Portanto, nós queremos, como Jesus, no início, no começo, na inauguração
do ministério público, no caput das coisas, não no final de tudo, quando já fez, deixou de fazer, quando deu com os burros na água, quando já viu que a coisa foi para um caminho errado, quando está tudo já degringolando, o pneu furou, agora vamos arrumar um step. Não, Senhor. Jesus estava no início do ministério. Jesus estava ali no momento pivotal do seu ministério. Estava ali no momento base de todas as coisas, começando o ministério, e ele estava em oração. Nós queremos ter a mentalidade de Cristo, ó Pai. Nós não queremos fazer coisas, nos mover simplesmente por um espírito pragmatista. Nós não queremos nos mover neste mundo simplesmente por aquilo que o mundo diz que dá certo e que é assim ou que é assado. Nós não queremos nos mover neste mundo por sentimentos humanos. O jovem que diz que vai sair com uma, duas, três, porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é o galante, que ele é o bonzão. Nós não queremos nos mover pelos sentimentos desse mundo, Pai. Nós queremos andar no Espírito, nos mover no poder do Espírito. Nós queremos nos mover, e antes de nos mover, ouvir a voz do Pai em oração. Nós queremos ver, Pai, diariamente este mover de céus abertos sobre nossa vida, pela comunhão com a palavra, a comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, em oração, em comunhão, e assim, ó Pai, bebermos desta manifestação poderosa, e a estabelecermos nossa casa, nossa família, nosso ministério, nossos negócios, nossas atitudes, nossas palavras. Pai, nós não podemos assumir coisas na vida sem orar. Nós não podemos chegar, um advogado não pode chegar a um pleito para fazer a defesa ou a acusação de alguém dentro do seu aspecto, dentro da sua função, sem antes orar a Deus. Um médico não deveria ir para uma cirurgia antes de colocar diante do Senhor aquele paciente, aquela operação. Um profissional liberal, um executivo, um empreendedor, Pai, um pregador não pode subir ao púlpito para pregar sem antes ter tido comunhão e oração. Músicos da igreja não podem vir para a igreja com cara amarrada, com falta de respeito, falta de educação, e vir simplesmente tocar na carne porque tem muita técnica. Nós aqui não queremos técnica antes de um coração maduro. Nós precisamos e oramos antes de tudo por corações que amam a Deus, que dependam do Senhor, que tenham vida de oração, e depois venham para cá fazer o que tiver que fazer, seja tocar, seja limpar o chão, seja colocar um copo de água fria, seja nossos irmãos do TI para transmitir a live, para transmitir aqui no telão da igreja, seja os presbíteros para servir como tem que servir, Pai. Assim como o Senhor me possibilitou esta oportunidade de poder servir em todos os campos da igreja, sei até o que é limpar chão, o que é servir água, sempre servindo com humildade. Nunca, Senhor, permita-nos aqui orgulho no coração. Nós queremos estar na dependência do Senhor, submetidos a Deus. Pai, a igreja do século 21 precisa entender o valor de uma vida dependente do Senhor, o valor de uma vida aos pés do Senhor, como Jesus mostrou, como Jesus o fez, Pai. E nós veremos os céus abertos sobre nossa vida, nós veremos os céus abertos sobre a igreja de Jesus nesse mundo, nós veremos, Senhor. Por isso nós queremos nesse minuto final enviar, Deus, uma palavra aos nossos irmãos que estão na Nigéria. O maior genocídio que aconteceu naquele lugar, naquele país, o maior genocídio. Os números variam,
pessoas que dizem que 100 mil, 125 mil, pessoas que dizem agora que só nesse ano foi 7 mil pessoas martirizadas, carbonizadas, Senhor, e o governo está lá negando, e o sangue rolando a solto, Pai. Ó Senhor, a China agora está também numa campanha de perseguição, 30 pastores foram presos, outros estão sumidos, Pai, numa campanha de perseguição contra a igreja de Jesus. Oh meu Deus, nós oramos por esses nossos amados irmãos, que a Tua mão de graça esteja sobre eles, fortalecendo, livrando, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Brasil possa ser ainda um pouco mais preservado, ó Deus, para que nós tenhamos nossas igrejas ainda de portas abertas para a comunidade, para que possamos ser relevantes, Pai, para o mundo e levar o Evangelho para o mundo, Senhor. Que o Senhor permita isto, ó Pai, mas que desperte as pessoas, Pai, porque às vezes no ambiente aberto que nós temos para pregar, as pessoas estão dormindo espiritualmente, estão fazendo trancinha, estão fazendo divisão, estão fazendo disse que me disse, cabo de guerra contra o pastor da igreja, desrespeito à autoridade espiritual da igreja, carnalidades no meio da igreja, é o que nós vemos, Pai. Tantos e tantos lugares, às vezes fecham as portas por essas divisões e problemas, enquanto se você vai para esses lugares, Pai, perseguidos, quando a igreja tem a oportunidade de secretamente se reunir, às vezes um culto demora 15 horas para terminar, todo mundo com fervor, porque tanto tempo debaixo de perseguição, que quando se encontra valoriza. Pai, que nós não precisemos perder essa comunhão para valorizá-la, que nós não precisemos perder a liberdade religiosa para valorizá-la, que nós possamos hoje valorizar e fazê-lo com o espírito de oração. Oramos, Pai, pelo nosso ministério, oramos por esse país, oramos pela igreja no mundo e declaramos, Pai, que o Teu reino avance, que a palavra chegue a milhões de pessoas, que em nome de Jesus hajam curas, libertações poderosas, o poder do Espírito Santo capacitando cada vida. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, família amada, povo santo de Deus, Igreja de Cristo, mais do que vencedores. Que bom que você esteve conosco até o final. Muito obrigado, bem-ajam a todos em nome de Jesus. Que você tenha uma noite linda, que você tenha uma noite preciosa, uma noite de descanso, revigorante. Que você possa deitar a cabeça ao travesseiro e logo pegar no sono e ter aí um sono reparador, em nome do Senhor. Um final de semana cheio da glória de Deus, com a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estaremos aqui no domingo, às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Estaremos aqui para celebrar a palavra, para louvar a Deus, num ambiente de amor, num ambiente de educação, num ambiente de alegria, num ambiente de amor. Estaremos aqui reunidos num ambiente de família, para declarar a paz de Cristo, para declarar a alegria do Senhor. Às vezes as pessoas chegam na igreja, elas trazem seus problemas, trazem os afrontas do mundo, mas chegam na igreja, elas precisam encontrar um ambiente restaurador, um ambiente onde os valores de Deus estão ali presentes, onde Cristo é a rocha. Então, se esse é o teu espírito, venha domingo, venha estar aqui conosco, venha celebrar Jesus, venha adorar a Deus em espírito e em verdade, venha adorar, levantar as tuas mãos, glorificar e exaltar ao Senhor, e teremos um domingo maravilhoso. Rua General Roca, 340, Galeria, estamos na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, coração
da Tijuca. Venha estar conosco, venha ouvir a boa palavra de Deus. Vamos abordar Lucas capítulo 4, versículos 14 até o versículo 30. Será uma bênção. Vamos falar sobre a mensagem que transforma e a resistência humana. Há uma tensão aí, de um lado a mensagem transformadora, de outro a humanidade que resiste, a carne que resiste à palavra. Venha ouvir a voz de Deus, certamente o Espírito vai operar grandemente. E em breve estaremos também inaugurando a nossa sede nacional na estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031. Depois de 20 anos de lutas e trabalho, servindo a Deus, o Senhor Deus nos deu uma catedral. Louvado seja o Senhor, que fica em Itaipu, na região oceânica de Niterói. Já já vamos inaugurar uma igreja estruturada, com escola bíblica, gabinete pastoral, um santuário bem preparado, enfim, uma bênção em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma noite maravilhosa, debaixo da graça, da paz, do amor e da misericórdia de Deus. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tanto online, quanto nossos amadinhos aqui presenciais, que sempre estão aqui fiéis, servindo ao Senhor. Graça e paz da parte de Deus, uma noite abençoada, até domingo, amém.